Opa, salve, salve! E aí, tá tudo certo com vocês? Bom, gente, eu tô chegando na área desse vídeo para falar da lista do Renato. Tem mais nome do que a gente imagina. Alguns atletas que foram falados e a situação destes jogadores. E um nome que tem uma rejeição dentro do Grêmio, mas que é pedido pelo treinador tricolor. Claro, em caso de permanência. Mas antes, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo após o vídeo, curtiu, dá o joinha e ativa as notificações para o YouTube te avisar de conteúdo novo por aqui. Bom, eu quero começar trazendo uma informação que ela não é minha, ela foi destacada pelo Diogo Rossi, hoje na Rádio Bandeirantes, no Atualidades Esportivas, primeira edição, apresentado pelo Luiz Henrique Benfica, de que há 3 listas elaboradas pelo técnico Renato, de jogadores mais caros, de atletas que ficam sem contrato e de nomes que são viáveis, para que o Grêmio possa se reforçar visando a próxima temporada. O Renato até chegou a falar em coletiva que mesmo que não venha a renovar com o Grêmio, ele pode passar essa lista para o presidente, mas isso agora é o menos importante. Bom, e aí a gente vai mantendo alguns contatos ao longo do dia, e o que eu recebi é que esta lista gira em torno de 40 nomes. 40 nomes que o Renato avaliou dentro da possibilidade do Grêmio se reforçar para a próxima temporada. O Grêmio vai aumentar a folha salarial, tá, gente? Ela deve chegar aí em 14 milhões de reais. O Grêmio terá um gasto mensal de 522 mil reais na folha paralela. Entende-se que o Grêmio consiga negociar boa parte dos jogadores. Se aumentar a folha paralela, aumenta pouca coisa. Tem ainda a renovação de contrato do Walter Kahneman e, claro, a definição se o Diego Souza irá permanecer. Então, deve chegar em 14 milhões de reais a folha do Grêmio. Claro que, num primeiro momento, na largada, a ideia é um valor inferior, até porque muitos jogadores chegarão aos poucos. E tem um detalhe que é interessante, porque Alberto Guerra quer 11 reforços, Odorico Roman entende que com 15 jogadores a coisa pode acontecer, mas o Renato entende que de 5 a 6 bons jogadores o Grêmio já consegue tornar o grupo competitivo. Essa é a condição que a gente sabe o Renato não abre mão. Bom, vamos lá. Alguns nomes que foram falados, eu quero explicar um pouquinho a situação desses jogadores. Lateral esquerdo, Reinaldo. Teoricamente fica sem contrato. Teoricamente não, na prática ele fica sem contrato, a não ser que o São Paulo renove com o jogador. A informação inicial é que o São Paulo não tinha interesse na permanência do atleta. O que tá pegando é o seguinte: o Reinaldo quer jogar num clube que permita um contrato de 2 anos. No caso do São Paulo, o São Paulo quer permanecer com o jogador por apenas uma temporada. O Fluminense está na parada para contratar o lateral esquerdo Reinaldo e viria com um contrato de 1 ano com renovação automática por mais 1. Ou seja, teria assim 2 anos de contrato para o Reinaldo. O lateral direito, Rodinei. O Atlético Mineiro está forte na contratação do jogador. Diria até que, olha, é o destino mais provável do Rodinei jogar no Atlético Mineiro. Claro que também vai ter uma mudança do Galo. O Rodrigo Caetano pode ser que não permaneça. Esse é um nome falado na chapa de Alberto Guerra. E isso daqui a pouco pode mudar um pouco essa situação de momento. Mas o que a gente pode dizer hoje é que está muito mais para ir para o Atlético Mineiro. E seria um valor bem mais alto, por exemplo, do que ganha Diogo Barbosa no Grêmio, mas um valor considerado alto para o tricolor, né? Seria quase 500 mil reais. O Grêmio não pagaria esse valor pelo Rodinei, jogador que acabou se valorizando no Flamengo. Bom, o nome de um jogador que já inclusive foi pedido pelo técnico Renato em outro momento, é um jogador que ressurge em termos de especulação dentro do Grêmio e um atleta que sim, está na lista do Renato. Cuejar, o colombiano de 30 anos,
Jogador que tem contrato com o Al Hilal até a metade de 2024. É um jogador que exige, por parte de quem o contratar, um investimento alto, 10 milhões de dólares. Mas é um nome que aparece sim na lista do Grêmio. Ele entra naquela lista, até que o Diogo chegou a falar, de jogadores que são mais caros. Mas é um nome que agrada demais o técnico Renato. Outro jogador que surgiu foi o Michael, que inclusive teve o melhor momento da sua carreira no Flamengo quando o Renato lá esteve treinando o rubro-negro carioca. Outro jogador que foi para o mundo árabe. E aí tem um caso específico. Além de ser caro, o Michael, ele tem, em termos de contrato, pelo que me passaram, o Flamengo como prioridade, se voltar para o futebol brasileiro. Então esta seria uma questão contratual. A prioridade seria do Flamengo se o jogador retornasse para o Brasil. Estas são algumas situações que elas são interessantes. E tem mais uma que eu quero compartilhar com vocês, que é um jogador que tem uma certa rejeição interna no Grêmio. E essa rejeição vai em cima de alguns dirigentes, de algumas pessoas que estão ali no ambiente gremista, e dá para dizer que é mais ou menos das duas chapas, mas é um pedido do técnico Renato. E a informação que eu recebi, até a expressão, foi o seguinte: está esquentando a possibilidade Douglas Costa voltar a vestir a camisa do Grêmio. O Renato quer, muita gente não quer. Uma das chapas até, pelo que eu busquei de informações, me disse o seguinte, é evidente que eu não vou dizer qual é, me disse o seguinte: esse jogador não tem mais nada a oferecer, mas nós sabemos como é o Renato. E aí seria uma queda de braço de quem ganhar a eleição, e se porventura for quem tem esse pensamento em relação ao Douglas Costa, do desejo do treinador com aquilo que alguns dirigentes pensam a respeito desse atleta. Vejam só, a coisa está acontecendo, agora é inegável, começa a se vazar uma série de nomes e ganha mais força ainda a continuidade do Renato. Eu até acompanhei algumas manifestações, o Carlos Amodeu acabou, parece que, participando do Charla Podcast, eu acho que é esse o nome, teria dito que os dois candidatos realmente trabalham com a permanência, a continuidade do Renato no Grêmio na próxima temporada. Então o Renato tem esta lista, alguns jogadores permanecerão, pelo menos é a ideia, como o Diego Souza, o Diogo Barbosa, que é um jogador que agrada demais o técnico do Grêmio, e aí, claro, tem todo o cuidado para ou trazer mais um lateral esquerdo, e o Reinaldo está na pauta, ou então apostar em um jogador da base. Mas o que o Renato quer também é aproveitar para rechear o grupo, que possa ali oferecer e apresentar mais alternativas. E é claro, outros nomes que virão à tona aí nos próximos dias. Jogadores que o Renato já monitorou, alguns ele inclusive já entrou em contato, isso é importante dizer. Então, quando o Renato deu aquela entrevista dizendo que não é verdade, surgiram alguns nomes, em nenhum momento ele falou em nomes, não é verdade o que disse o Renato. O Renato ali já conversava com os jogadores, tanto que mal terminou a Série B e já, minutos depois do final da última partida, o Renato já admitiu que tem lista de jogadores para reforçar o tricolor na próxima temporada. Ou seja, jogadores que ele também conversou. E, claro, tudo vai depender da capacidade de investimento do Grêmio. Mas a gente sabe que uma coisa é fato: o Grêmio vai aumentar a folha salarial para a próxima temporada. Tá certo, gente? Vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, chegou até aqui, curtiu? Dá o like, ajuda bastante. Ativa as notificações, se quiser também compartilhe esse vídeo com os teus amigos aí em grupos de WhatsApp, galera que gosta sempre, né, de debater futebol. Chega junto, cola aqui no canal e nos acompanhe diariamente, tá bom? Fui!